Primeiramente, é uma alegria estar nesse lugar de adoração, para juntos podermos aprender mais da palavra do Senhor, em especial por esse momento, que é o momento de celebração a Deus, por mais um ano da organização desta igreja. Afinal de contas, Deus tem plantado esse povo dele aqui, com um propósito específico, de glorificar o seu nome, de fazer conhecidos os seus poderosos feitos, a fim de que pessoas, ao ouvir a voz do Senhor, o evangelho da nossa salvação, crendo, possam ser alcançados pela mesma graça que um dia nos alcançou. Então eu quero trazer aqui o abraço afetuoso, carinhoso da primeira igreja presbiteriana de Guarapari, rogando ao Senhor Deus que possa continuar abençoando esta igreja irmã, a fim de que o seu ministério nesse lugar possa impactar, possa falar, possa testemunhar acerca do grande Deus a quem nós servimos e adoramos. Deus que nos amou, que se entregou por nós em Cristo Jesus para ser o nosso Redentor. É um prazer estar com os irmãos e poder participar desse momento tão importante. Está comigo minha família, a Michele, a Júlia e o Pedro, me acompanhando nessa noite. É uma alegria podermos juntos estar aqui e mais uma vez reitero minhas palavras. Eu gostaria então de convidar você a abrir o texto bíblico, no texto muito conhecido da palavra do Senhor, em especial para aqueles que têm o bom hábito de estudar a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, faremos a leitura do capítulo 6, dos versículos de 1 a 13, ou seja, todo o capítulo. Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 13. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. Assim como procedemos em outras leituras, façamos de forma responsiva a leitura deste texto da palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 13, nos diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco,
assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Somente ela pode nos trazer vida eterna e salvação. Por ela, ó Deus, esperamos ser edificados nessa noite. Para tanto, ó Deus, te pedimos que o Senhor mesmo ilumine o nosso coração, a fim de que, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, possamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Fale conosco, pois te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode sentar-se. Toda vez que nós lemos o texto de Isaías, em especial o capítulo 6, é possível que nós percebamos algo um tanto diferente na leitura do livro de Isaías dos demais profetas. Talvez você já tenha lido todo o livro e, num dado momento, ao chegar no capítulo 6, tenha dito para si mesmo: mas por que o chamado do profeta está no capítulo 6 e não no primeiro capítulo? Por que ao contrário dos demais profetas, onde há um chamado, onde há uma mensagem específica no qual Deus chama o seu servo a exercer o ministério profético em Israel, no caso de Isaías, lá pelo 6º capítulo, que esta mensagem surge. Aqui há um debate longo e que não vou me atrever a tratar aqui nesta noite por algumas razões, mas há um debate longo em entender o porquê, a razão, o significado desse chamamento estar neste capítulo. E há uma teoria, e eu gosto muito dela, ela parece fazer sentido à luz de todo o texto bíblico, é que o objetivo do livro de Isaías é falar acerca da natureza e da missão do povo de Deus. E nesse contexto, com esse objetivo, o que o autor bíblico faz é mostrar no primeiro momento a realidade, a triste realidade do povo de Israel, que naquele momento histórico da sua caminhada não vivia nem a natureza do seu chamado, nem a missão para a qual o Senhor o designou dentre os povos da terra. De maneira que o capítulo 6 se torna o capítulo no qual todo o restante do texto de Isaías começa a ser descortinado diante dos olhos dos seus primeiros leitores e do nosso. Se no primeiro momento vemos a triste realidade de um povo que foi chamado para ser povo de Deus, que foi chamado para ser sacerdócio santo, para ser uma nação diferente das demais nações da terra, que proclamasse às nações e aos povos os poderosos feitos do Senhor. O que vemos agora é o lamento diante de uma realidade triste, de um povo que o seu culto é sentido por Deus como um aroma desagradável, algo que traz nojo ao Senhor, algo que incita Deus à ira contra aquele povo. O só entrar na casa de Deus por parte de Israel era um ato em si pecaminoso, porque não glorificava o Senhor. Afinal de contas, o seu testemunho era o pior possível. Ainda que Deus chame a nação para um concerto, a nação está totalmente desviada dos caminhos de Deus. Por exemplo, quando chegamos no capítulo 5, Deus fala de Israel como uma vinha que Ele próprio plantou, uma vinha que Ele escolheu a melhor terra, separou as melhores mudas de parreiras, preparou o solo, construiu um muro para a sua proteção, um lagar para preparar o vinho, uma torre para vigiar toda a vinha. E no final das contas, o que ele recebe em troca de sua vinha, senão uvas amargas, uvas ruins? Em outras palavras, qual é o fruto que se apresenta a Deus por parte de Israel, senão o pecado, senão a desobediência, senão um viver profano na presença de Deus? O capítulo 6 então se torna como que dobradiças,
que nos levam então ao juízo declarado de Deus contra a nação e os seus pecados, e o prenúncio daquele que viria como perfeito homem, como perfeito judeu, como aquele que haveria de cumprir de maneira fiel a palavra do Senhor, a ordenança de Deus, e ser um homem santo, e de ser de fato alguém que entre as nações haveria de proclamar a justiça e também o amor de Deus. De maneira que no capítulo 40 em diante, até o capítulo 64, o que vemos é o ensino profético acerca de Jesus Cristo, aquele que vem sim em natureza perfeita e cumpre de maneira perfeita a missão que Deus lhe havia outorgado. E os capítulos finais de Isaías tornam-se então uma lembrança do resultado de uma obra completa, perfeita, segundo o coração de Deus, novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Mas o que há no capítulo 6 que é tão significativo quanto a natureza e a missão do povo de Deus? Natureza e missão esta que não mudaram ao longo dos séculos. Afinal de contas, assim como Israel, no capítulo 19 de Êxodo, foi chamado a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, o apóstolo Pedro nos lembra na sua primeira carta, no capítulo 2, que assim também é a igreja nos nossos dias. Um reino de sacerdotes, uma nação santa, para proclamar quem Deus é e o que Ele faz. Assim, o capítulo 6 nos mostra que ao sermos chamados por Deus para viver como povo essa natureza santa e essa missão bendita, somos desafiados a contemplar, a conhecer a santidade do nosso Deus. Pois é a santidade de Deus que coloca em evidência, é a santidade de Deus que desperta em nós a realidade do nosso chamamento, da nossa missão enquanto povo, para vivermos na sua presença e fazermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Portanto, somente quando eu e você tivermos a visão da santidade de Deus, é que podemos viver perfeitamente a sua missão, a nossa missão, enquanto igreja e povo do Senhor. Olhemos para a experiência de Isaías. Isaías está vivendo num dos momentos mais complexos da história de Judá até então. Era por volta do ano de 739, o ano da morte do rei Uzias. Ele descreve isso no verso 1. Nós não podemos dizer com certeza se Uzias já havia morrido, se ele não havia morrido ainda. Nós não sabemos qual é o contexto da morte, mas é o ano que ele morreu. Não sabemos qual é a razão de Isaías estar no templo. Talvez orando para que Deus levante um novo rei, talvez orando para que Deus console a nação, talvez orando para que Deus visitasse o rei se ainda vivo estivesse. Mas o marcante é que naquele momento em que um dos maiores e melhores reis estava à beira da morte, ele está preocupado, ele está temeroso. Segundo alguns estudiosos judaicos, possivelmente Isaías fazia parte do povo no sentido de vivenciar o drama do palácio. Ele possivelmente era parente de Uzias, membro da corte real, conhecedor, portanto, dos meandros do poder, conhecedor das intrigas palacianas, alguém que vivia e convivia com a ordem política dia após dia. E ele sabia que rei morto é rei posto, e todas as dificuldades inerentes a isso traziam possivelmente ao seu coração certas preocupações. Ainda mais quando ele olhava para o reino do norte e via que em Israel as coisas iam de mal a pior,
e que as profecias todas falavam da queda e da condenação do Reino do Norte. Portanto, era necessário que este homem de Deus estivesse na presença do Senhor e clamasse ao Senhor. E é nesse momento em que ele, estando no templo do Senhor, muito provavelmente no contexto dos átrios, orando, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, ele tem uma visão da santidade e da glória de Deus. Alguns autores dizem que não é possível dizer se os céus desceram à terra ou se ele foi elevado aos céus. O fato é que a experiência que ele vive, essa visão do salão do trono de Deus, é tão impactante que revela-nos algumas implicações de sermos confrontados com a santidade do nosso Deus. E a primeira delas é que somente quando eu e você somos verdadeiramente confrontados com a santidade de Deus, quando eu e você, pelas Escrituras Sagradas, entendemos o Deus Santo a quem servimos, é que nós temos a devida proporção daquilo que Ele é. Isaías era um homem de Deus, ele era temente ao Senhor, ele estava buscando a Deus, ele estava em oração diante do Todo-Poderoso, até que aquilo que naquele primeiro momento lhe era vedado, era velado, agora é de uma vez por todas descortinado, e ele vê algo da glória do Senhor. Obviamente que ele não vê toda a majestade de Deus, porque a nenhum homem mortal é permitido ver a majestade e a glória do Senhor sem que ele seja consumido por ela. Deus se revela em parte àquele homem, e ao contemplar tudo aquilo, ao ouvir a voz dos anjos que clamavam Santo, 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 ele tem uma percepção da grandeza inefável do seu Deus. Temos aprendido que na dinâmica da língua hebraica, as repetições tendem a enfatizar algo, tendem a enfatizar um atributo. E no caso do texto, o que é enfatizado é a santidade do Senhor. Alguns estudiosos do texto que vão dizer, muito provavelmente, eles poderiam ter falado de qualquer um dos atributos do Senhor. Afinal de contas, todos os atributos de Deus são igualmente poderosos, portentosos, majestosos e revelam algo do seu caráter. Mas então nós nos lembramos de A.W. Pink, quando falando da santidade de Deus, ele diz que a santidade do Senhor é a santidade, é o atributo por excelência de Deus. Aliás, ele é o atributo dos atributos, aquele que de certa forma norteia e coloca em evidência os demais. Afinal de contas, quando falamos do amor de Deus, falamos do santo amor de Deus. Quando falamos da justiça de Deus, falamos da sua santa justiça. Quando falamos da ira de Deus, nós falamos da sua ira santa, e assim por diante. O que o texto nos parece mostrar então, o que o texto parece saltar aos nossos olhos, e o que ele teria ensinado a Isaías, é o fato de que se há algo que eu e você devemos entender de Deus, é a sua majestade santa e perfeita. Mas o que é a santidade em Deus? Quando falamos de um Deus santo, estamos falando acerca de um Deus que não peca somente? Será que quando falamos de um Deus santo, estamos falando de um Deus que não se relaciona em nenhum nível com o pecado? Portanto, não há nele qualquer mal moral que torne o nosso Deus como um de nós? Obviamente que é isso também. Não há em Deus nenhum erro moral, não há em Deus qualquer falha, não há em Deus qualquer pecado.
Mas quando falamos da santidade de Deus, nós estamos falando de algo ainda maior. Estamos falando do fato que Deus se coloca acima da sua criação. Ele não se iguala à sua criação. Ele é superior em todos os aspectos à sua criação. Ele não se rebaixa ao nosso nível. Ele não é um de nós. Estamos falando, portanto, da transcendência de Deus. Um Deus que está devidamente afastado da sua criação por causa da sua grandiosa majestade. Um Deus que é exaltado, como nós cantamos aqui. Um Deus que é grandioso, como nós já entoamos nesse lugar. Um Deus que não se iguala a nada do que eu e você conhecemos. Mas talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com a ideia da missão? Queridos, muitas vezes quando eu e você falamos sobre a missão da igreja, de proclamar o evangelho do Senhor, nós somos motivados pela razão errada. Pois quantas vezes eu e você já não ouvimos pregadores nos dizendo: precisamos alcançar as pessoas, pregar a elas o evangelho, pois isso é uma demonstração de amor a elas. Precisamos resgatar as almas perdidas, pois vale mais uma alma do que o mundo inteiro. De maneira que o nosso coração é muitas vezes levado a achar que devemos cumprir a missão da igreja, de anunciar o evangelho, de fazer Deus conhecido por causa das pessoas. Devemos viver como igreja, como comunidade do reino, que antecipa o reino de Deus, que vive hoje a dinâmica do céu, por causa das pessoas. Para que as pessoas vejam algo em nós, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, quando na verdade o maior motivador da nossa missão deveria ser o próprio Deus, em sua santidade, em sua majestade e em sua glória. Deveríamos viver a nossa missão como igreja, de proclamar os poderosos feitos de Deus, não por causa das pessoas, mas por causa do Senhor. O nosso foco deveria ser a glória de Deus. Mas somos seduzidos por uma linguagem que muitas vezes nos comove, uma linguagem que muitas vezes vem acompanhada de alguns vídeos, de situações muito precárias que pessoas vivem, e no final aquela pergunta: o que você está fazendo? Isaías foi confrontado pela glória do Senhor. Ele foi confrontado pela santidade de Deus. E ele entendeu que ele não poderia viver a missão do Senhor sem entender, sem conhecer de fato quem Deus é. Se a igreja contemporânea tem falhado em levar o evangelho de Cristo às nações, é porque a sua perspectiva está equivocada. Se nós não temos nos preocupado em alcançar o nosso vizinho do outro lado da rua, é porque eu e você perdemos a visão daquilo que Deus realmente é, em sua glória e em sua majestade. Estamos olhando para as pessoas, estamos olhando para nós mesmos, e nessa condição permaneceremos até que o nosso coração seja inflamado pela glória de Deus. Mas observe que nesse mesmo momento em que Isaías tem essa visão da glória de Deus, da santidade do Senhor, impactado por essa realidade, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido,
É interessante que o profeta tenha dito, ai de mim, porque mais do que uma expressão de dor, mais do que um grito de desespero, precisamos entender que o ai aqui nada mais é do que o oposto a uma expressão que nós amamos muito em ouvir, que é bem-aventurado. Quando o homem de Deus, quando o profeta do Senhor proclamava a bênção de Deus às pessoas, ele dizia, bem-aventurado é, feliz o homem, feliz a pessoa. Mas quando ele anunciava a maldição do Senhor, ele dizia, ai. Se você voltar no capítulo 5, a partir do versículo 18, o profeta Isaías vai proferir vários ais contra a nação, várias maldições que têm a ver com o pecado do povo, maldições que têm a ver com a ira de Deus contra o pecado do povo, a maneira como esse povo invertia os valores do reino, a maneira como esse povo maculava a lei de Deus. É interessante que agora ele diz sobre si, ai de mim, estou perdido. A ideia de estar perdido é justamente essa, eu estou morrendo, eu estou me desfazendo, eu estou sendo destruído. A glória de Deus me visitou, a santidade do Senhor está diante dos meus olhos, e agora a realidade que eu tenho diante de mim é esta: eu sou um miserável pecador diante de um Deus majestoso e santo. Em segundo lugar, queridos, se desejamos viver o chamado de Deus para a nossa vida, individualmente como igreja, precisamos ser confrontados pela santidade de Deus, para que ela nos dê a correta dimensão do nosso pecado e da graça do nosso Deus. Somente a santidade de Deus é que é capaz de colocar diante dos nossos olhos em evidência o fato de que nós somos pecadores. E observe que Isaías reconhece o fato, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de impuros lábios, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Certa vez eu ouvi um pregador falando do texto, e ele disse assim, sabe qual é o pecado de Isaías? Isaías era alguém que falava muito palavrão. O problema de Isaías e o problema dos judeus era que eles eram pessoas de boca suja. Obviamente não é isso que o texto quer dizer, mas eu queria que você considerasse algumas coisas aqui comigo. Quando ele diz que ele é alguém de lábios impuros e que habita um povo de impuros lábios, ele está reconhecendo diante de Deus algo que é expressivo para nós, ou pelo menos deveria ser. Algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Recentemente vocês aprenderam algo sobre isso quando da conferência de aconselhamento bíblico, em que a ideia do coração foi levantada e discutida e apresentada aqui. E o coração nada mais é do que a expressão da nossa mente, da nossa razão, dos nossos desejos, do nosso entendimento. E quando caídos, sem Cristo, eles estão descontrolados, perdidos. Vivemos então seguindo a idolatria do nosso coração, os desejos que partem da nossa alma, de maneira que somos lembrados pela palavra do Senhor, que é do coração que procedem as fontes da vida. É do coração que toda a nossa vida é direcionada e controlada. Um coração corrompido é algo terrível, mas somos lembrados que é do coração
que parte tudo aquilo que está nos nossos lábios. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O texto parece nos mostrar então, queridos, que o coração corrompido, marcado pelo pecado, era uma realidade na vida daquele homem de Deus. Que assim como eu e você vivemos nesse momento em que, paradoxalmente, a santidade que Deus nos dá em Cristo Jesus, pela ação do seu Espírito em nós, interage com a realidade de que ainda não fomos plenamente redimidos, ainda não somos o que haveremos de ser, como já fomos lembrados aqui hoje. E nessa luta, o profeta se coloca diante de Deus e reconhece: eu tenho um coração sujo. E a evidência disso são lábios que professam uma inverdade sobre Deus, lábios que falam falsamente, comportamentos inadequados diante da majestade e da santidade de Deus. Isaías tem a compreensão diante dos seus olhos que ele está totalmente perdido, porque individualmente ele é um homem pecador, mas ele também entende que ele é solidário com uma nação que deveria ser uma nação diferenciada. Contudo, era uma nação de pessoas com coração corrompido, evidenciado por práticas pecaminosas. Mas olha o texto. O texto nos diz que de repente um dos serafins voa, trazendo consigo uma brasa que tirara do altar com uma tenaz, e toca os seus lábios, e ao tocar os seus lábios, ele diz com toda a ênfase que a brasa tocou os seus lábios, e o seu pecado, a sua iniquidade foi tirada e perdoada. É significativo para nós que esse serafim tenha voado ao altar. O altar era o lugar dos sacrifícios. Ali o animal, simbolizando Cristo, uma vez imolado, era queimado ao ponto de virar carvão. Era o sacrifício pelo pecado. Era o sacrifício a fim de receber do Senhor sua providência e graça. O sacrifício que apontava para Cristo, aquele Cordeiro bendito de Deus que definitivamente tira o pecado do mundo. O símbolo da justiça de Deus, aplicada no Senhor, para ser replicada em nossas vidas. O que toca Isaías é algo que aponta imediatamente para a cruz. O altar perfeito, onde Cristo, Cordeiro perfeito, é entregue de uma vez por todas pelo perfeito e único Deus, para satisfazer a sua justiça, a fim de aplacar de uma vez por todas a sua ira sobre aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Isaías percebe ali o mover da graça de Deus, que é desconcertante. Não queira queimar os seus lábios, não queira passar por esta experiência, pois não deve ser algo agradável. Mas não é assim também a graça do Senhor conosco. Lembre-se de quando você foi alcançado por ela. Lembre-se o quão pecador ela te mostrou ser. Lembre-se de como ela abriu o seu coração e expôs toda a podridão que havia dentro de si. Lembre-se de quando a graça nos alcançou e nos mostrou que as nossas justiças eram como trapos de imundícia, que aquilo que nós fazíamos para obter o favor do Senhor era irrelevante, porque causava nele náuseas.
De maneira que vemos que a graça não é algo que depende de nós, mas é algo que Deus, na sua soberania, determina sobre as nossas vidas. E agora nós temos um profeta que entendeu o seu pecado, que entendeu a feiura que estava sobre si, mas percebeu o toque da graça de Deus, que lhe purifica, que lhe limpa e o torna aceitável ao seu Senhor. Queridos, talvez um dos problemas que nós como igreja hoje enfrentamos quando o assunto é viver a missão do Senhor para nós, é o fato que temos nos acostumado por vezes com o pecado. Temos nos acostumado com o pecado da nossa nação, temos nos acostumado com o pecado da nossa cidade, temos acostumado com o pecado da sociedade no qual estamos inseridos, temos às vezes nos contaminado com os pecados da instituição que representamos. Somos solidários em viver uma vida de pecado, não nos atentamos para a necessidade de uma vida santa na presença do Senhor. Começamos a menosprezar atos pecaminosos, criamos listas, nos tornamos assim legalistas, coamos mosquitos, engolimos camelos, nos tornamos aos poucos relativistas, começamos a aceitar certos comportamentos, certos padrões de vida, perdemos o foco de viver uma vida santa. Quando Pink disse que a santidade é o atributo que define os demais, ele também nos lembra que tudo que se relaciona a Deus deve ser igualmente balizado por esse atributo. Por isso, não só quando falamos dos atributos de Deus, mas falamos daquilo que se relaciona com Deus, tais elementos devem ser marcados pela santidade. Por isso, quando falamos do culto, o culto tem que ser um culto santo. Quando falamos da igreja, a igreja precisa ser uma igreja santa. Quando falamos de crentes, nós precisamos necessariamente falar de pessoas santas. E santidade, queridos, é algo que deve definir quem nós somos. Porque se não for a santidade de Deus a nos impactar a vida e nos mudar por inteiros, fazendo-nos desejar a sua glória e majestade, em santidade e dependência dEle, nós estaremos definidos ainda pelo pecado. Mas como é possível? Não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, não somos mais escravos do pecado para servir ao pecado. Como é possível que nós que fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo, ainda nos alegremos e tenhamos satisfação em viver em oposição à lei santa de Deus? Há algo errado. E o que há de errado? É que não guardamos a palavra do Senhor como deveríamos. Não guardamos os meios de graça que o Senhor nos concedeu. Deixamos de congregar como convém. E aos poucos o mundo se torna mais palatável para nós. Se torna mais fácil negociar com o pecado. E quando nos vemos, quando percebemos que algo não está correto, talvez seja tarde demais. A igreja já sofreu dano,
O nome de Cristo já foi blasfemado entre os incrédulos. E o estrago já foi feito. Queridos, nada há de atrapalhar o avanço do reino de Deus. O meu pecado, o seu pecado. Mas eu quero lembrar a você que o próprio Senhor Jesus disse que nós veríamos nesse mundo e experimentaríamos a realidade dos escândalos, mas ai de quem trouxesse o escândalo, ai de quem fosse aquele que trouxesse a triste realidade de pedras de tropeços para os seus pequeninos. Por isso a igreja hoje tem sido chamada a uma vida de santidade. Pela manhã conversava com um dos membros da nossa igreja e ele compartilhava algo que me chamou a atenção. Falava de seu irmão, membro de uma igreja que abandonou a igreja, não estava mais congregando e estava procurando uma igreja para congregar. E eu perguntei, mas por que ele deixou a igreja onde ele congregava? Porque líder após líder começou a cair em pecado. E ele disse, eu não posso confiar numa igreja cuja liderança está de maneira tão sistemática pecando e afrontando a santidade de Deus. Queridos, isso pode acontecer conosco. Se a santidade de Deus não nos motivar a viver uma vida justa e santa na presença dEle, toda a missão da igreja estará perdida e Deus não será glorificado. Mas por fim, quando Isaías teve esta visão da santidade do Senhor, quando ele foi impactado pela glória de Deus, teve os seus lábios queimados pela brasa viva, experimentou a manifestação da ira e da graça do Senhor, ele ouve uma voz. Observe que é a primeira vez que Deus fala no texto, e a voz que ele ouve é bem esta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quero entender essa palavra como uma pergunta retórica. Afinal de contas, quem está naquele contexto? Quem está participando daquele momento? Quem está ali diante do trono do Senhor, senão unicamente Isaías? Em outras palavras, é como se Deus dissesse: há algo a ser feito e alguém vai fazer. E Isaías entende: sou eu. E é nesse momento que nós aprendemos que somente quando temos a visão correta da santidade de Deus é que podemos compreender tanto a urgência da mensagem quanto a sua seriedade. Somente quando eu e você somos impactados pelo que Deus é, somente quando eu e você temos os nossos olhos abertos para o nosso pecado e somos alcançados pela graça de Deus, é que eu e você podemos entender que a mensagem que o Senhor tem para que eu e você anunciemos ao mundo é uma mensagem que traz consigo um grande peso e traz consigo uma urgência para ontem. O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, estou pronto, Senhor, manda-me. Essa palavra é para mim e sou eu que tenho que atendê-la. E o que o Senhor diz? Volte seu olhar para o texto, verso 9. O texto diz assim: o Senhor falando a Isaías: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede,
e não percebais. Esta é a mensagem. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Não tinha uma mensagem mais amena? Não tinha uma mensagem mais palatável? Não tinha uma mensagem mais relevante para aquela época? O cenário de Isaías é um cenário em que o povo de Judá estava andando em caminhos tortuosos, a despeito da seriedade como Uzias conduziu o povo durante o seu reinado, a despeito de sua queda final. O povo sempre esteve cercado pela idolatria, correndo o risco da apostasia, e por várias vezes ao longo da profecia de Isaías, a ideia da apostasia de Judá se torna sempre elemento a ser lembrado pelo Senhor. De maneira que Deus está irado contra o pecado do seu povo, e de maneira justa o Senhor está dizendo que Ele vai executar a sua justiça, que Deus vai trazer o seu juízo. Afinal de contas, Judá, como parte do povo de Israel, assumiu uma aliança com Deus. E a aliança que Deus propôs ao seu povo sempre foi uma aliança de vida e morte. Sempre foi uma aliança de bênção e maldição. Sempre foi uma aliança no qual Ele promete ser o Deus que há de trazer bonança e fartura, mas é o Deus que também promete trazer espada e fome, bênção para a obediência, maldição para a desobediência. Sim, a palavra de Deus está recheada de promessas, mas toda ela também está recheada de ameaças e advertências, para que o povo da aliança não se deixe levar pelo presente século. Deus agora está pronto para executar o seu juízo, e a seriedade da mensagem nos mostra isso. Não há tempo a se perder. É urgente, pois não tarda o Senhor em trazer a sua espada. E quando falamos dessas coisas, queridos, e vemos o Senhor Deus tapando os ouvidos, quando vemos o Senhor fechando os olhos, quando vemos o Senhor endurecendo o coração, a fim de que pessoas não se convertam, é para mostrar nestas vidas que Deus não é um Deus de brincadeira, que de Deus não se zomba, com Ele não se brinca. Deus está irado, porque as pessoas vivem como se Ele não existisse. As pessoas vivem como se não precisassem acertar contas com Ele. Tristemente, neste caso, era o povo da aliança, era o povo que foi tirado com o braço forte do Egito, e que agora, a despeito das bênçãos do Senhor, é um povo que está vivendo em oposição à lei de Deus. Tal mensagem é tão dura, tal mensagem é tão séria, que Isaías se atreve a perguntar: até quando, Senhor? E o que nós temos como resposta no verso 11, para os pregadores de hoje, seria algo extremamente desmotivador. Diz o Senhor:
até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Verso 12: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Deus não estava de brincadeira. A palavra dele é palavra de juízo. Ele está irado contra o pecado. E lembre-se que não é possível Deus estar irado contra o pecado sem estar igualmente irado contra aquele que é o autor do pecado, contra aquele que é o meio pelo qual o pecado vem à existência. E diz-nos Tiago que o pecado nasce da nossa cobiça, quando esta nos atrai e seduz. Portanto, Deus está igualmente irado contra o pecado e contra o pecador. E esta é uma mensagem que precisa ser anunciada. E quando olhamos para o texto, ainda que em poucas linhas, há um consolo, há um alento para o profeta. Quando o Senhor diz no verso 13: como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derribados fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Queridos, o que Deus está nos dizendo senão o fato de que ainda não seria o fim? Israel, Judá, nesse momento seria como um carvalho cortado, cujo toco permanece, parte da sua raiz permanece, e que de uma forma majestosa, graciosa, depois de algum tempo, torna a brotar. Isso nos faz lembrar do capítulo 1 de Isaías, quando no verso 9, o profeta diz: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se não fosse o Senhor a preservar os seus, se não fosse o Senhor a abrir os olhos a alguns, se não fosse o Senhor a abrir o coração de outros, se não fosse o Senhor, todos teriam sucumbido. Mas Deus preservou uma semente em Israel, um remanescente fiel, que a despeito das circunstâncias e das situações, tiveram seu coração transformado, tiveram seus olhos abertos, enxergaram, ouviram, entenderam a mensagem, se converteram e foram salvos. Quando falamos da seriedade, da urgência da mensagem, precisamos nos lembrar do Evangelho, que igualmente é uma mensagem que fecha o coração, que fecha os olhos, que fecha os ouvidos daqueles contra quem Deus está definitivamente irado. Afinal de contas, queridos, temos visto nos nossos dias um evangelho aguado, um evangelho empobrecido, um evangelho que fala de bênçãos e de prosperidade, mas que não fala da justiça e do verdadeiro amor de Deus. Afinal de contas, quando ouvimos nos nossos dias as pessoas falando sobre o amor de Deus, falam de um amor que chega a ser algo tenebroso, que na pior das hipóteses
se assemelha ao amor ensinado nas novelas que nós vemos por aí. Um amor que nega os defeitos, que encobre as falhas, que aceita como se é. Não um amor que nos muda por completo, não um amor que faz com que os nossos pecados sejam devidamente pagos na cruz em Cristo Jesus, não um amor que nos leva a chorar pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas mazelas e a nossa necessidade clara de um Redentor que assuma o nosso lugar. A igreja hoje precisa mais do que nunca de ter uma visão clara da santidade de Deus, para que entendamos que a sua mensagem, que o Evangelho Santo, que Ele nos outorgou a pregar e anunciar, exige sim que os pecadores sejam condenados, e que aqueles pecadores que se arrependem, confessem os seus pecados, se arrependam diante de Cristo e sejam alcançados por sua graça. Afinal de contas, Deus não tem um compromisso com aquilo que você acha que é o Evangelho. Deus não tem compromisso com o meu testemunho pessoal de salvação, porque o que Ele nos delegou como poder para a salvação do que crê é tão somente o Evangelho da sua graça em Cristo Jesus, onde Ele salva o pecador única e exclusivamente pela obra redentora de Cristo na cruz. Todas as vezes que deixamos de falar estas coisas, todas as vezes que deixamos de confrontar o pecador com o seu pecado, todas as vezes que tornamos o Evangelho palatável, estamos fraudando a palavra do Senhor e estamos incorrendo em um terrível pecado, e Deus há de nos fazer prestar contas. Concluindo, queridos, Isaías é para nós o exemplo de alguém que, sendo visitado pela santidade do Senhor e reconhecendo a santidade de Deus como algo portentoso e maravilhoso, que nos mostra algo que deve ser realmente crido, desejado e vivido no nosso dia a dia. Ele tem não só uma visão correta de Deus, ele não tem apenas uma visão acerca do pecado pessoal, mas da graça do Senhor, mas ele entende que há uma mensagem a ser anunciada, séria e urgente, para que as pessoas ouçam e, segundo o querer do Senhor, sejam ou não salvas. Isaías é, portanto, um lembrete para que nós, como igreja, vivenciemos isso. Obviamente eu não creio que Deus há de manifestar-se a nós como se manifestou a Isaías, mas eu creio piamente que Ele faz isso de uma forma ainda mais superior, uma vez que Ele nos revela toda a sua palavra, que nos ensina de Gênesis a Apocalipse a grandeza do seu poder, a majestade da sua glória, a santidade do seu ser, de maneira que eu e você somos conduzidos ao conhecimento de Deus de maneira plena,
dentro daquilo que nos foi dado a conhecer pelo próprio Senhor. Por isso, queridos, nós somos chamados à palavra, nós somos chamados às Escrituras, para conhecer mais de Deus, para sermos confrontados pelo Senhor. Não podemos jamais nos contentar com aquilo que já conhecemos acerca de Deus. Quando do primeiro congresso de evangelização e missões em Lausanne, na Suíça, John Stott foi perguntado, naquela década, meados da década de 70, qual era o grande pecado da igreja naquele tempo, qual era o maior problema que a igreja vivia naquela circunstância. Ele disse: o grande problema da igreja hoje é a sua superficialidade. Se ele disse isso naquela época, o que ele poderia ter dito acerca da nossa época? Não nos contentemos com aquilo que nós já aprendemos de Deus, mas nos aprofundemos em conhecê-lo, como ele se revelou nas Escrituras. Pois quando assim o fizermos, mais ainda seremos levados a uma atitude de verdadeira adoração e serviço a Ele, empenhados em fazê-lo conhecido, mas principalmente empenhados em ser como Ele é. Pois no final das contas, queridos, a missão vai chegar ao fim. E o que ficará? Senão um só povo, e todos eles, cada pessoa individualmente, parecido com Jesus. Pois esse é o propósito do Senhor, revelado em Romanos 8:29. Portanto, queridos, que a santidade de Deus nos molde, nos fazendo mais parecidos com Cristo. Este sim, que de maneira perfeita viveu o chamado e a missão do Senhor. E a minha oração é que o Senhor levante nessa igreja, cada dia mais, pessoas que vivam norteados pela santidade e pela glória de Deus. E que Ele mesmo nos abençoe. Amém.